Presidente da República alerta que há gente que se faz passar por empresários para financiar ataques em Cabo Delgado. Verónica Macamo justifica o sentido da expressão relaxar a imunidade de Chang e diz que em causa estava um interesse maior. Alice Mabota oficializa sua candidatura a Presidente da República. Muito boa noite. Este é o jornal. O Presidente da República alerta que alguns cidadãos fazem-se passar por empresários e estão a financiar insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado. Filipe News diz que alguns destes já foram detidos. Passava um pouco depois das 10 horas quando o chefe do Estado chegou ao posto administrativo de Sokone, distrito de Ile, província central da Zambésia. O posto tem cerca de 51 mil habitantes que maioritariamente dedica-se à agricultura. O chefe do Estado marchou com a população do posto e escalou a feira de potencialidades da província. No comício popular, por si orientado, Filipe News voltou a deplorar a ação dos insurgentes que matam e destroem bens da população em algumas regiões da província de Cabo Delgado. Eles vêm aqui, dizem, vamos pescar em Mocimboa, recrutam jovens ou em Pebane, vamos pescar em Palma. Por que então não dizem vamos pescar em Pebane, Maganja de Costa, que tem peixe, eu vi muito ali. Eles têm o objetivo de vocês morrerem em frente deles enquanto eles resolvem os seus problemas, que não sabemos quais são esses problemas que se resolvem matando outra pessoa. Então, não aceitem, e se alguém vier vos dizer isso, não hesitem, diga se é devido daqui a pouco, e vão dizer à polícia lá que há um senhor que quer me levar para eu ir ter emprego. Nós vamos ouvir, emprego anuncia-se. Não aparece alguém enganar, dizer que vamos ali, andam a dizer que são muçulmanos. Quem é que diz que são muçulmanos? E faz muçulmano alguma vez, mentiu que vamos lá fazer trabalho, vamos trabalhar ali, depois leva pessoas para o mato. Fiquem vigilantes, a população de Zambésia tem que estar muito vigilante para servir de exemplo, para localizarmos e apanhar essas pessoas. O chefe do Estado deixou apelo à juventude por forma a não se deixar enganar. Nós queremos apelamos isso também na província do Niassa, de onde estamos a vir. Nossos compatriotas estão a ser assassinados na província de Cabo Delgado. São outros irmãos moçambicanos mentalizados, recrutados para matar outras pessoas. Eles é que ficam à frente, andar a queimar casas e a matar pessoas, e esses mandantes ficam atrás, à espera dos cabritos que eles roubam e entregam a eles para comer. E os nossos irmãos estão a morrer dos ambos lados, porque na altura que se vai confrontar, os militares quando perseguem, há perdas de vida. Quero pedir jovens, não vos engane que em Mocimboa ou em Palma há mais serviço do que aqui. Porque eu tenho jovens nesses distritos que não conseguiram ainda emprego, apesar de fazermos. Estão só a levar-vos para irem resolver preocupações deles que nós não sabemos que são. O chefe do Estado diz que neste momento alguns moçambicanos que se fazem passar por empresários financiando aquelas ações estão detidos. Estão presos, fazem-se de empresários que não vivem lá, vivem em outras capitais da província, fazem-se de empresários, já estão presos alguns, recrutam jovens, enganam. Fazem-se de empresários, mas se é empresário é para trabalhar, não é para andar a enganar filhos dos outros. No comício popular havido em Sokone, o chefe do Estado moçambicano, Filipe News, abordou várias matérias de interesse nacional. Depois de Sokone, News vai escalar o distrito de Chilé, Pebane e depois Mucuba. Vão ser 2 dias de diálogo com a população. Imagens de Iverson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Ile. Ainda hoje, o Presidente da República mostrou-se preocupado com os baixos níveis de produção de aves e ovos na província da Zambésia. Filipe News desafia a população a melhorar tanto a produção avícola como agrícola.
Os investidores cheiram dinheiro. O presidente da República diz que a província da Zambésia está a produzir níveis baixos de aves e ovos para alimentar a população. Discursando durante a visita presidencial àquela província, Filipe Nyusi chamou a atenção à população para se engajar na produção. Eu vi agora aqui na feira tudo, não há o que pode faltar em termos de produção. Mas vi uma coisa que me motivou bastante, jovens que estão a produzir ovos. A província de Zambésia tem um problema. Não chega a galinha que produz para o vosso consumo próprio. Está a ficar uma vergonha para o nosso país andar a importar galinhas de países que nem têm o que nós temos. Nós temos milho, nós temos soja, nós temos mapira. Esses podem se transformar em ração e termos aqui tudo. Nós aqui na Zambésia temos que aumentar o nosso esforço para não trazer galinha de Nampula, para não trazer galinha de Manica. Se lá tem muito trazer, não é problema dentro do nosso próprio país. Mas estão a murmurar à procura de negócio. Há negócio criar galinhas, há negócio produzir ovos e vender. E há mercado. Aquele jovem me disse, consegue por dia 300 ovos e sai tudo. E está folgado aquele. Então vamos aumentar a produção de aves e ovos aqui na província de Zambésia. Na ocasião, Nyusi apelou ainda à população para intensificar a produção agrícola de modo a melhorar a sua subsistência. Tem muita coisa de renda aqui. Caju, algodão, gergelim, chá, tabaco. Esses todos, à margem da produção alimentar, nós podemos também melhorar nossa vida. E aqui é tudo, e o mercado existe. Fui ver chá, o mercado existe. Estive a ver castanha, pediram a fábrica, mas eu disse, mesmo sem fábrica aqui agora, a castanha sai toda para Nampula, incluindo a fábrica nova que inauguramos em Gaza, em Macia. Às vezes lá a castanha não chega porque é grande demais. A castanha sai daqui, vai para lá, a castanha sempre vão vender. Por seu turno, a população de Sokone fez uma série de pedidos ao chefe de Estado. Instalação de um bloco operatório na sede do distrito para minimizar o sofrimento da população que atualmente percorre grandes distâncias para outros distritos. Alocação de uma ambulância no posto administrativo de Sokone para evacuação de pacientes a outros níveis de tratamento. Construção de edifício de raiz para o ensino secundário na sede do posto. Construção de uma fábrica para processamento de frutas. Construção de um mercado convencional na sede do posto. E expansão da rede telefônica móvel. Verônica Macamu disse hoje que a Comissão Permanente decidiu, estamos a citar a expressão, relaxar a imunidade de Manuel Chang porque estava em causa um interesse maior. A presidente da Assembleia da República explicou ainda que relaxar significa reduzir a imunidade. Apesar de o novo ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais ter decidido suspender a extradição do antigo ministro das Finanças e recorrer ao Tribunal Supremo para contestar a decisão do seu antecessor, o futuro de Manuel Chang em Moçambique continua a suscitar dúvidas e não é para menos. Enquanto deputado, Manuel Chang não pode ser detido fora do flagrante delito, pois ele ainda goza de imunidade. Há um mês, a presidente da Assembleia da República tentou tranquilizar os moçambicanos, explicando o que aconteceria caso o antigo ministro das Finanças fosse extraditado para Moçambique. Nós relaxamos a imunidade do colega Chang. Portanto, o colega Chang, se vier a Moçambique hoje, vai ser preso, porque já foi pedido isso. Porque há muitas pessoas que pensam que quando ele chegar, vai a casa, não é o caso. Não é efetivamente isso. A questão da imunidade é um processo que tem que ser feito. Portanto, é um processo que tem que ser feito e a pessoa tem direito de se defender. Acho que imaginam os constrangimentos que nós temos, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, não há efetivamente a ideia de que não há nada que aconteceu, as coisas vão continuar assim. Mas gostaria de dizer, porque já ouvi muitas pessoas dizer, não, ele vai chegar, vai a casa. Não, não.
Não é isso. Portanto, já ele se chegar hoje vai ser preso porque efetivamente já relaxamos a imunidade. Quem não ficou relaxado com esta explicação é o deputado Antônio Muxanga. Pode nos explicar o que significa relaxamento da imunidade do deputado Manuel Chang? Lembro-lhe, mais uma vez, que o artigo 17 do Estatuto diz que o levantamento da imunidade é precedido de debate no plenário à porta fechada. Por outra, a lei em nenhum momento trata de meia imunidade, isto é, o deputado tem ou não tem imunidade. Repito, não existe a figura de meia imunidade e do relaxamento na ordem jurídica moçambicana. Falhamos, muito bem, falhamos. Não se pode dizer que é presidente. Eu chamo a isso redução de imunidade, sim. Se tem outro termo, não sei. Chamo isso relaxamento. Outro pode chamar afrouxamento, mas nós tomamos essa decisão conscientes de que estávamos a tomar melhor medida. E se há problemas de interpretação, eu penso que não vamos fazer aqui. Há o Conselho Constitucional que toma conta dessas matérias. Quem não estiver sossegado, então, efetivamente, que agendemos, não vamos debater a situação hoje. O problema seria até o colega Chang dizer, mas por que me retiraram, relaxaram a minha imunidade? Por que afrouxaram? Nós já me dizer, muito bem, estava em causa um interesse que nos parecia que era um interesse maior. Lembrar que o relaxamento da imunidade de Manuel Chang foi decidido pela Comissão Permanente em resposta ao pedido de autorização para aplicação de prisão preventiva feito pelo Tribunal Supremo. A Assembleia da República aprovou hoje na Generalidade o projeto de lei de prevenção e combate às uniões prematuras. O projeto de lei apresentado pela Comissão dos Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologia e Comunicação Social foi aprovado por unanimidade pelas 3 bancadas por considerarem-na oportuna porque garante o direito das crianças serem protegidas e desenvolverem-se. A Assembleia da República retomou esta segunda-feira os trabalhos da 9ª sessão ordinária da 8ª legislatura. A apresentação e apreciação na Generalidade do projeto de lei de prevenção e combate a uniões prematuras foi um dos pontos de agenda. Coube à Comissão dos Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologia e Comunicação Social proceder à apresentação da lei numa altura em que 14% das mulheres moçambicanas entre os 15 e 24 anos casaram-se antes dos 15 anos de idade e 48% antes dos 18 anos de idade. Foi elaborado o anteprojeto visando a prevenção, proibição e combate às uniões prematuras e não aos casamentos prematuros, assim entendido porque o casamento pressupõe livre consentimento, número 3 do artigo 119 da Constituição da República de Moçambique. E as uniões prematuras são um envolvimento em relações de conjugalidade de pessoas que não tenham atingido os 18 anos, sendo, portanto, crianças. No seu parecer, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade deixou recomendações, sendo uma delas a revisão do conceito de união prematura, e destacou que com a aprovação desta lei haverá menos raparigas coagidas a casar em idade precoce e, consequentemente, mais raparigas na escola. Um crescimento e desenvolvimento integral da personalidade da rapariga, o que concorre para uma maior harmonia social, defesa dos direitos humanos das mulheres, construindo uma sociedade mais justa, onde as mulheres e os homens têm as mesmas oportunidades de crescimento, formação e desenvolvimento integral. O projeto de lei foi aprovado na Generalidade por unanimidade. E os representantes das 3 bancadas argumentaram por que apreciaram positivamente a lei. A eliminação das uniões prematuras em Moçambique deve ser uma prioridade na agenda nacional. Exortamos, por isso, o envolvimento de todos os atores de desenvolvimento
quer nacionais e estrangeiros, com destaque para a Unicef e o Fundo das Nações Unidas para a População, entre outros, para, com maior dinamismo, prosseguirem as várias ações com o fim único de assegurar o exercício universal dos direitos humanos da criança moçambicana. Para pôr um ponto final aos problemas de fístulas obstétricas, reduzir a mortalidade materno-infantil, assim como todo tipo de violência sexual. E porque este projeto de lei veio para defender um dos direitos fundamentais do ser humano, recomendo aos senhores deputados, meus pares, para uma apreciação positiva. As uniões prematuras atentam contra os direitos humanos das raparigas por violarem direitos variados, tais como o direito à educação e à saúde, pela contração de gravidez precoce com seus riscos associados. Portanto, as uniões prematuras constituem um flagelo ao país. A pobreza, os ritos de iniciação e a orfandade são apontados como determinantes para as uniões prematuras em Moçambique. Ainda hoje, a Assembleia da República aprovou na generalidade o projeto de revisão da Lei das Sucessões. O objetivo é assegurar a igualdade de género no processo sucessório e defender os direitos e interesses da mulher, que atualmente é subalternizada. Submetido na Assembleia da República em 2014, o projeto de revisão do livro 5 do Código Civil do Direito das Sucessões foi apreciado nesta segunda-feira pelos deputados. Antes de chegar ao Parlamento, foram realizados seminários com diversas organizações da sociedade civil que deram o seu contributo para que se chegasse à atual forma do documento. Em termos gerais, foram objeto de revisão as normas que discriminavam os filhos nascidos na constância do casamento dos filhos nascidos fora da constância do casamento, designados filhos ilegítimos, cujo regime era menos favorável. Discriminavam os herdeiros legais, que fossem parentes considerados ilegítimos, dando tratamento mais favorável aos parentes considerados legítimos. Davam um tratamento privilegiado aos herdeiros do sexo masculino. Nestes termos, propõe-se o seguinte: capítulo 1º, disposições gerais. Foram introduzidas algumas alterações nos artigos 1 e artigo 6, visando facilitar a interpretação das disposições. Capítulo 2º, abertura da sucessão e chamamento de herdeiros e legatários. Apresentado o seu parecer, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recomendou, entre outros aspectos, a correção da percentagem da herança que pode ficar com o cônjuge vivo. Esta proposta visa que a percentagem somada com a constante número 2 complete 100%. Assim, a redação passaria a ser a seguinte: artigo 139, cota do cônjuge ou unido de facto e ascendentes. 1. Quando concorra com ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivo da união de facto tem direito a uma cota de 50% da herança e não 30%. 2. Os ascendentes do primeiro grau têm direito a uma cota de 30% da herança e os de segundo grau e seguintes a uma cota de 20% da herança. O projeto de revisão da lei também foi aprovado na generalidade por unanimidade pelas 3 bancadas, por considerarem que a partir dela será assegurada a igualdade de género no processo sucessório, defender os direitos e interesses legítimos da mulher, atualmente subalternizada no processo. Ainda esta segunda-feira, iniciou a apreciação da revisão da Lei da Família, que nesta terça-feira vai a debate. Renamo exige uma auditoria ao recenseamento eleitoral por considerar que o processo foi fraudulento.
O maior partido da oposição diz ainda que poderá recorrer à comunidade internacional caso a Comissão Nacional de Eleições não tome em consideração a sua sugestão para repor o que chama de verdade eleitoral. Agora o que está em causa já não é um problema meramente político-partidário. Perdeu a batalha e não a luta. Depois de o Conselho Constitucional ter chumbado o seu recurso, no qual contestava os resultados eleitorais na província de Gaza e, consequentemente, a distribuição de mandatos, a Renamo apresentou uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra as pessoas que, supostamente, manipularam os resultados. Enquanto aguarda-se pelo andamento do processo, o maior partido da oposição exige que se faça uma auditoria externa de todo o processo de recenseamento eleitoral, que, no seu entender, foi fraudulento. Nós não vamos parar a nossa luta, estamos muito motivados com os dados que o INE apresentou e a nossa luta continua. E neste momento vamos apresentar, ainda esta semana, vamos submeter à Procuradoria-Geral da República, para além da queixa-crime que já tínhamos lá, submetido na semana passada, nós vamos submeter um ofício exigindo que se faça uma auditoria externa independente a todo o processo de recenseamento. E também vamos, ainda esta semana, de novo, enviar mais um ofício para a CNE, dando uma oportunidade à própria CNE de se retratar e dela própria pode tomar dianteira e fazer uma auditoria interna. O outro motivo que leva o maior partido da oposição a pedir uma auditoria ao recenseamento é o fato de mais de 1 milhão de pessoas, maioritariamente no centro do país, não terem sido recenseadas. Por que é que realmente esta incidência de limitação do direito de recensear e de votar concentrado na zona centro e norte, com uma incidência ainda muito maior na zona centro? Sobretudo, só para dar-vos alguns números, o número mais gritante de todos eles foi na Zambésia. Portanto, dos 1.031.000 que foram, digamos, excluídos do processo, 635.000 são da Zambésia. A província de Gaza, neste momento, é a segunda pior província de Moçambique em termos de taxa de crescimento populacional. A taxa de crescimento populacional de Gaza anual é de 1,5. A única província que cresce mais que Gaza é a cidade de Maputo. Todas as outras têm crescimento populacional muito maior que Gaza. Ainda que as suas reclamações não sejam levadas em consideração, o maior partido da oposição descarta qualquer possibilidade de um conflito pós-eleitoral. A coligação Aliança Democrática depositou hoje a candidatura de Alice Mabota, presidente da República. A ativista dos direitos humanos é a primeira mulher que se candidata para o cargo em Moçambique. Ausente no Conselho Constitucional, a submissão da sua candidatura a presidente da República foi feita por membros que integram a coligação Aliança Democrática, como é o caso de João Massango, presidente do Partido Ecologista. Quantas fichas são no total? Apresentaram os requisitos exigidos por lei e os juízes conselheiros fizeram uma breve avaliação. Feita a entrega, os membros seguiram para o local onde Alice Mabota falou à imprensa e explicou as razões que a levaram a entrar na corrida presidencial. Sei que sou pequena. Sei que vou enfrentar pedrinhas, pedras e pedregulhos. Mas a vontade de mudar o rumo do país, recolocá-lo no percurso do progresso, é muito mais forte, que não me permite desistir. Atualmente com 70 anos de idade, Alice Mabota diz que aceitou o desafio, mas sente algum medo. Eu esperava ver jovens a dizer que basta, todos veem, murmuram, mas não avançam. Daí decidi, não sei o que me espera. A minha família vive com medo, porque nós estamos num estado de terror. Desde a introdução do multipartidarismo em Moçambique, na década de 90, Alice Mabota é a primeira mulher a candidatar-se a presidente da República. Jurista,
Alice Mabota já foi presidente da Liga dos Direitos Humanos. A polícia no Niassa diz ter reforçado a segurança dos juízes depois do atentado que um magistrado sofreu em Quamba, onde desconhecidos descarregaram mais de 10 balas contra a sua residência. A STV sabe que o juiz em causa está de férias e ainda não foi transferido. A polícia, em relação a este assunto, fez um trabalho profundo, instaurou o devido auto de denúncia que foi remetido às instâncias competentes. E para garantir a segurança ou para deixar os juízes e outros também intervenientes neste processo da garantia da ordem e segurança pública, nós incrementamos medidas de segurança para evitar que algo do género volte a acontecer. Portanto, neste momento, estamos esperançados que a investigação que está sendo feita vai nos trazer resultados positivos com vista a encontrarmos os indivíduos que perpetraram este ato. Este caso é um caso não comum, Sr. Comandante, olhando para a tranquilidade da província em si. Sim, de facto, é uma província tranquila, de facto. É por isso que estamos preocupados. Queremos saber a gênese, queremos saber o que é que teria acontecido efetivamente para que acontecesse algo do género. Mas, em todo caso, nós estamos a fazer de tudo para que situações do género não voltem a acontecer. E também estamos a trabalhar lado a lado com os juízes, procuradores e outras entidades que nós achamos que a sua atividade coloca-lhes em risco. O governo pretende transformar o turismo na maior fonte de atração de investimento direto estrangeiro. Para o efeito, o primeiro-ministro defendeu a necessidade de um transporte aéreo de excelência com vista ao desenvolvimento deste setor. A capital moçambicana, Maputo, acolheu esta segunda-feira a Conferência Internacional sobre Transporte Aéreo, Turismo e Carga, de olhos postos na conectividade global. No seu discurso de abertura, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que o governo quer fazer do turismo a maior fonte de atração de investimentos. Estamos certos de que um excelente serviço de transporte aéreo irá promover o desenvolvimento do turismo e este, por sua vez, aumentar a procura dos serviços e meios de transporte aéreo. É neste quadro que o governo está focalizado em estabelecer uma maior conectividade entre os diferentes destinos turísticos do país, o que irá alavancar cada vez mais o setor do turismo e torná-lo fator de maior atração de investimentos nacionais e estrangeiros. Por sua vez, o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, apontou a relevância do transporte aéreo no desenvolvimento socioeconômico do país. O transporte aéreo desempenha um papel fundamental na dinamização e complementaridade do desenvolvimento de diversos setores, como são os exemplos do turismo, comércio, agricultura, o acesso rápido aos serviços de saúde, entre outros. A Conferência Internacional sobre Transporte Aéreo, Turismo e Carga juntou vários representantes de companhias aéreas de África. Empresários moçambicanos e franceses assinaram hoje em Maputo um protocolo de cooperação no negócio de gás e petróleo da bacia do Rovuma. Para o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Sousa, a indústria de hidrocarbonetos não deve ser fonte de distração. Os hidrocarbonetos da bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, continuam a atrair muitos interessados no exterior. Desta vez, são os homens de negócios da França, cujos contratos de cooperação foram assinados esta segunda-feira em Maputo. Com o acordo, a França vai transmitir conhecimento para as empresas moçambicanas, assim como firmar parcerias. Este é um momento particular da economia moçambicana. Após a assinatura do FDA no passado mês, Moçambique passou a ser um país novo. Tem toda a sua cultura, toda a sua tradição, mas ele é novo porque a estrutura da sua economia, de uma vez por todas, alterou-se e vai se alterar. Contudo, o ministro da Indústria e Comércio alertou que a indústria do gás não deve ser o único vetor da economia. Os moçambicanos não comem carvão.
e também não comem grafite. Não bebem LNG, nem respiram gás. Portanto, quer dizer que a indústria de gás não nos deve distrair e esquecermos os outros setores importantes e fundamentais desta economia. Já o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique afirmou que a indústria traz grandes oportunidades para as empresas moçambicanas. A entrada dos grandes projetos no setor de petróleo e gás em Moçambique constitui uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas. E estas oportunidades só poderão produzir mudanças positivas nas empresas quando elas forem efetivamente aproveitadas. A delegação empresarial francesa é composta por cerca de 30 firmas com larga experiência na indústria do gás e petróleo, com destaque para a multinacional Total. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Arrancou hoje em Sofala a segunda fase da campanha de vacinação contra a cólera. O processo abrange cerca de 850 mil pessoas em 6 distritos afetados pelo ciclone Idai. A segunda dose de vacinação contra a cólera está a decorrer nos mesmos distritos onde foi administrada a primeira dose em abril passado. O objetivo desta segunda dose é conferir a imunidade prolongada de até 5 anos aos beneficiários. A campanha irá abranger 850 mil pessoas acima de 1 ano de idade desde esta segunda-feira até a próxima sexta-feira. Nós esperamos que todos esses que fazem parte dos 98% que já fizeram a primeira dose consigam repetir a segunda, porque assim vão garantir que sejam imunes durante 5 anos. Também os que não conseguiram na primeira dose, que façam agora, porque como foi dito aqui, também essa dose há de ser eficaz para prevenir-se da cólera. E quanto mais gente estiver prevenida da cólera, mais saúde teremos na nossa província. O setor da saúde lembrou que tomar 2 doses de vacinação não implica não observar as medidas básicas de higiene contra esta doença. É que a vacina ajuda a prevenção da cólera, mas só a vacina não chega para prevenir a cólera. Para prevenir a cólera, temos que continuar a observar todas aquelas medidas de prevenção da cólera relacionadas com água, com saneamento e com higiene individual e coletiva. Portanto, apelamos mais uma vez para todos tomarem a segunda dose, que é para a província de Sofala não ter cólera durante os próximos 5 anos. Refira-se que a cólera eclodiu em Sofala uma semana após a passagem do ciclone Idai em março deste ano, na sequência do deficiente saneamento do meio que estava diretamente ligado à destruição provocada pelo mau tempo. Centenas de pessoas foram afetadas pela doença na Beira, Dondo, Nhamatanda e Bus, e 8 pessoas morreram por terem chegado demasiado tarde nos hospitais. Tenho todos a participar nessa campanha de vacina contra a cólera, porque faz bom para nós defender a cólera. Um incêndio destruiu parcialmente uma casa localizada na Avenida Karl Marx, na cidade de Maputo. Suspeita-se que o fogo tenha sido originado por 2 menores de idade que brincavam com fósforos. Alguns não viram o fogo. Estávamos todos aqui a dormir. Não ouviram o som da sirene. Só apercebi-me quando recebi um telefonema da minha mãe que encontra-se na Mozala a dizer souberam de sucedido. Eu, não, mãe, diz que aí no prédio um dos andares está a queimar e parece cair no nosso andar. Mas todos tiveram o mesmo sentimento. Foi um pânico para todos os moradores daqui do prédio. Teve muito medo. Esmeralda controlou o medo e os bombeiros evitaram que o incêndio se alastrasse pelo prédio Arganil.
mas não conseguiram evitar a destruição de parte dos cômodos da casa que fica no 12º andar. Encontramos uma situação em que o incêndio tinha-se deflagrado pela zona do quarto até a varanda e constatou-se que realmente este incêndio foi originado por dois menores, na verdade, que estavam a brincar com fósforos. A STV tentou ver o estado da casa. Mano, não perdes nada, senão Mas um jovem que não se quis identificar impediu a nossa entrada ao interior da mesma. A Olam Moçambique descreve a plataforma Mosgrow como uma oportunidade para debater sobre os principais desafios do agronegócio no país, tendo em conta as cadeias de valor do setor. Com uma larga experiência no processamento da castanha de caju, refinaria de óleo alimentar e comercialização de arroz, a Olam Moçambique é uma das empresas que já garantiu a sua presença na primeira edição do Mosgrow. A empresa pretende trazer para a feira uma nova abordagem sobre a agricultura no país. Queremos também, como eu disse, estimular os jovens a estar. Então vamos investir um pouco de tecnologia aí, os jovens poderem ver os campos de produção, poderem trazer suas ideias e projetos de como é que algumas culturas podem ser, olhando obviamente para o leque de produtos com o qual o Olam trabalha, que ideias inovadoras existem, etc. Então é isso que nós queremos trazer para o Mosgrow este ano, contribuindo obviamente para esta discussão de como é que se pode aproveitar as lacunas que existem no agronegócio para novos atores fazerem parte. A Olam considera que é necessário melhorar a cadeia de valor como forma de aumentar a produtividade e proporcionar oportunidades para os novos investidores. Quando nós olhamos para a questão dos produtos alimentares, o grande desafio é o que se perde. Existem muitas perdas no processo de transporte e de armazenamento, desde o campo até chegar à prateleira, para os vários produtos alimentares. E nós vivemos numa altura em que os desafios são constantes. Se olharmos, em 2050 o mundo terá cerca de 2 bilhões de bocas a mais para alimentar. Isto mostra a importância da agricultura. Ao mesmo tempo que tem essas lacunas, podem ser colmatadas com novas oportunidades de investimento. Então estão aí janelas abertas que podem ser exploradas, que devem ser estudadas para ajudarmos este setor. O ambiente de negócios e desenvolvimento de cadeias de valor são alguns dos temas de destaque da Feira Mosgrow, a decorrer de 24 a 25 de julho, na Arena 3D, na Catembe. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos vai introduzir o sistema de pagamento eletrónico nos seus serviços. Para viabilizar a iniciativa, o Ministério assinou um memorando de entendimento com o Millennium Beam, o banco que vai instalar os sistemas em todos os registros e notários. Um brinde à nova era no sistema de registros e notariado no país. Pagar com notas nos serviços do Ministério da Justiça vai passar para a história. Com este memorando, os utentes poderão fazer os seus pagamentos de forma eletrónica. É uma simplicidade que para nós é uma prioridade máxima, porque os cidadãos vão se sentir mais confortados para poderem proceder aos pagamentos sem ter que andar com o dinheiro na mão, com toda a insegurança que isto implica naturalmente. E o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que este é o meio que encontrou para fazer o controle do dinheiro e evitar desvios. E teremos as ferramentas que também vão nos permitir fazer as conciliações bancárias, sabermos quem cobrou, quem e aonde. E isto é bom para que o dinheiro público seja de fato bem coletado e sirva para os desígnios que é de melhoria das condições do serviço do cidadão. A instalação dos sistemas de pagamento eletrónico nos serviços de registros e notário já começou e o Ministério da Justiça diz que vai ser feito progressivamente até atingir todos os distritos do país. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. 29 graus de máxima para Maputo e uma mínima de 13.
Xaixai, 28 graus de máxima e 14 de mínima, 27 graus de máxima para Inhambane, 17 de mínima. No centro do país, 29 de máxima em Tete, 18 de mínima, 24 de máxima, Jimmy, 10 de mínima, Beira, 26 graus de máxima e 15 de mínima, Climane, 27 graus de máxima e 16 de mínima. Mais a norte, 21 de máxima para Lixinga e 9 de mínima, 28 graus de máxima em Pemba e 20 de mínima, Nampula, 26 de máxima e 18 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais, o último bloco do jornal para lançar um olhar ao desporto. A Seleção Nacional de Basquetebol Feminino, Sub-19, partiu hoje para a Tailândia, onde vai disputar o Mundial da categoria a partir da sexta-feira. E daremos tudo para glorificar a pátria. Depois de 4 meses de muito treino, o sonho está prestes já a realizar-se. Acho que nós temos uma equipe que consegue alcançar objetivos da mesma forma que nós alcançamos objetivos no ano passado no africano. A participação de Moçambique no Mundial de Basquete Feminino Sub-19 começa na sexta-feira, no jogo de abertura contra a Tailândia, anfitriã da prova. Segue-se depois os jogos com o Canadá, medalha de bronze no último Mundial, e com a Letônia. Tivemos várias dificuldades e o grupo já sabe disso, tivemos capacidade de superar as dificuldades, que é normal numa preparação, e acredito que através dessas dificuldades se calhar até fortaleceu ainda mais aquilo que foi o nosso trabalho. Na despedida da equipa, Francisco Majaia reconheceu que é preciso chegar cedo à Tailândia para permitir a adaptação das 12 atletas que compõem a seleção nacional. Pretendemos que cheguem a tempo de se adaptar à diferença horária que, portanto, caracteriza Moçambique e Tailândia, que são cerca de 6 horas, são 6 horas de fuso horário. A preparação fora do campo também parece estar bem encaminhada. A equipa tem novos equipamentos e um orçamento de 200 mil meticais para as despesas. O valor total são 500 mil meticais, o valor total. Mas isto está repartido, temos um cheque de 200 mil e o resto são em equipamentos. Portanto, é fatos treinos e equipamento de jogo. Portanto, temos o alternativo, não é? E o principal. Esta é a primeira vez que Moçambique participa no Mundial de Basquete Feminino Sub-19 e a deslocação à Tailândia está em $40 mil norte-americanos. O Ferroviário de Nampula perdeu por 2-0 diante do Desportivo de Maputo em jogo da 12ª jornada do Campeonato Nacional. Os 2 golos dos alvinegros foram marcados em menos de 5 minutos na segunda parte da partida. O Ferroviário de Nampula está a ter grandes dificuldades para pontuar na maior prova futebolística nacional, o Moçambola, o que está a criar um ambiente de descontentamento no seio dos adeptos. O público pede a cabeça do treinador Cambaco, mas há que ter calma, porque futebol é festa. A mim deve sair a direção, nos entregar essa equipe. Não se explica, não se sabe o que é o ferroviário mesmo. Não é aquele ferroviário que já veio nos mostrando nos anos anteriores. Este ferroviário que estamos a ver este ano é um ferroviário para esquecer. Quando o seu pai é um analfabeto, você pode ir na escola como analfabeto. O presidente nunca jogou futebol. No jogo do último domingo, o Ferroviário de Nampula voltou a não convencer e perdeu por 2-0 com o Desportivo de Maputo numa partida realizada no estádio 25 de junho na cidade de Nampula. A distração da linha defensiva levou a que os Lomotivas sofressem 2 golos em menos de 5 minutos da segunda parte. Entrada em falso é que ditou este resultado, não é? Logo, em menos de 5 minutos, nos segundos 45 minutos, sofremos 2 golos. Ofertados, brincadeiras desnecessárias de jogadores, não é? Na linha defensiva, toda ela, não consigo perceber realmente como é que isto foi acontecer. E aquela desatenção acabou criando-nos um mal-estar e deu mais aso à equipa adversária. Categoricamente, acho que o resultado não deixa de menos. Creio até que foi escasso para aquilo que foi a produção do jogo, ou melhor, se quisermos,
pelo número de oportunidades que nós obtivemos no jogo. O jogo ficou à margem, o marcador ficou à margem daquilo que foram as oportunidades criadas. Hoje podemos ter feito também mais uma vez um resultado histórico. O jogo esteve inserido na 12ª jornada do Moçambola. União Desportiva do Songo e o Costa do Sol empataram 2 bolas em partida mais importante também da 12ª jornada do Campeonato Nacional. O jogo começou praticamente com o golo de Luís Miquissone, ainda no primeiro ataque da partida, que colocava a equipa da casa em vantagem. Mas isso não afetou o voo do Canário, que apesar de ter sido eletrocutado, reagiu bem com 2 golos, ainda na primeira parte. Primeiro, o suspeito do costume Evangá, aos 14 minutos, a cimentar a liderança na lista dos melhores marcadores da prova, agora com 9 remates certeiros. Depois foi Nelson, aos 26 minutos, a marcar um golo olímpico, direto de marcação de um pontapé de canto. Um golo que levou as 2 equipas para o intervalo. Na segunda parte, veio mais forte a turma de Songo, que aos 52 minutos chegou à igualdade, através de um golo de Gildo, repondo justiça no marcador. Continuou pressionante a União Desportiva de Songo, que aos 102 minutos beneficiou-se de uma grande penalidade por derrube a Luís Miquissone. Chamado a cobrar o castigo máximo, Telinho atirou para uma defesa segura de Vitor. Com este empate, os pupilos de Nassir Armando conservam a 2ª posição do campeonato com 20 pontos, menos um que o Ferro Verde da Beira, líder com 21, enquanto o Costa do Sol desce para a 5ª posição agora com 19 pontos. Agora, pelos caminhos do jazz, Jeff Maluleke foi o primeiro músico estrangeiro a atuar no Sunset Afro Jazz Series no Big Brother. O autor sul-africano mostrou-se satisfeito pela oportunidade de atuar em Moçambique num espetáculo que Deltino Guerreiro também esteve como convidado. Em Moçambique já há vários dias, Maluleke recuperou temas bem conhecidos pelo público no país e, no fim, mostrou-se satisfeito pela oportunidade de atuar numa iniciativa com conceito apropriado. Esta foi a primeira vez que um músico estrangeiro pisou o palco do Sunset, mas a atuação soou muito à moçambicana. Ninikama ninga hindi espetacular a Moçambique, mas kasi lá na mutla. I'm very happy. Além de Maluleke, outro músico convidado a atuar no Sunset Afro Jazz foi o moçambicano Deltino Guerreiro. O Eparaca Man, como é habitual nos seus concertos, homenageou Zena Bacar e esmerou-se sempre em aproximar-se do público. Segundo Deltino Guerreiro, esta é uma iniciativa que deve ser apoiada porque dá a oportunidade dos músicos sempre estarem ativos, o que inclusive ajuda a movimentar a economia. Todos os finais de semana os músicos estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer finanças, assim facilmente vão ter mais trabalho. E isso movimenta a economia, né? Impulsiona a economia, porque o dinheiro está a circular, não está parado. Assim foi o 4º concerto do Sunset Afro Jazz. Próximo domingo haverá mais no Big Brother. E haverá mais informação dentro de instantes na STV Notícias. É o ponto final do jornal. Muito obrigado.